O evangelho de hoje, Jesus foi convidado para um almoço por um fariseu. Fariseu naquela época, aquelas pessoas que tomavam conta das coisas do templo. Eles eram santos, eles eram certos, era preto no branco. Os fariseus não admitiam nada atrapalhado. Eles tinham uma preocupação muito grande, porque a lei mandava, obrigava para que as pessoas lavassem as mãos antes de almoçar. E Jesus foi convidado justamente por um fariseu para poder almoçar. Ele fez de propósito, Jesus fez de propósito, Jesus fez para chamar a atenção das pessoas por outras coisas. Ele simplesmente sentou na mesa. O fariseu ficou horrorizado com aquilo. Como é que o senhor, que se diz um profeta, como é que o senhor, que se diz entendedor de todas as coisas de Deus, senta à mesa e não lava as mãos? É claro que Jesus queria lavar as mãos, é claro que Jesus não estava importando com isso, mas Jesus fez aquilo para irritar o fariseu. Jesus não gostava dessas coisas criadas, articuladas, para escravizar a pessoa, e o sentimento dela maior de dentro, às vezes não estava perfeito. Jesus sabia disso. Então, ele enfrentou o fariseu e falou: fariseus hipócritas, vocês lavam os copos, vocês lavam as vasilhas pelo lado de fora e por dentro está tão suja. Eu imagino a cena, Jesus sentado na mesa, chamando a atenção do dono da casa por uma coisa óbvia. Nós todos somos fariseus. Nós todos temos uma preocupação enorme de lavar as coisas por lá de fora. E às vezes o nosso coração está emperrado, está sujo de coisas que nós tropeçamos no nosso dia a dia. Isso dói no coração de Jesus. Uma vez começaram a me atacar porque eu não definia se a pessoa queria receber a comunhão na mão ou se queria receber a comunhão na boca. E aqueles fariseus começaram a falar assim: mas você não se define? E eu, feito um bobo, perguntei a Nossa Senhora. E ela disse: quantas mãos limpas e coração sujos? Quantas mãos sujas e coração limpo? Só isso. Não falou mais nada. Então, ela estava reportando a esse momento que Jesus sentou na mesa de um fariseu e mostrou a ele que muitas vezes nós deixamos a nossa casa limpinha para mostrar às pessoas, mas o nosso coração está falando outra coisa. Jesus interfere, Jesus quer, Jesus exige que a primeira coisa seja aquele movimento do nosso coração. Muitas vezes nós não temos uma casa boa, muitas vezes nós não temos um jeito de fazer as coisas, e muitas vezes nós temos tanta coisa e não fazemos, não é? A consciência às vezes grita perto de nós: olha, onde é que está aquilo? O que nós vamos fazer? Ah, eu não posso hoje porque eu tenho um compromisso em casa, eu não posso isso. Quer dizer, está lavando a roupa por lá de fora. Se diz católico, apostólico, romano, está aqui, faz tudo que a igreja quer, mas naquele momento que Deus exige dela a uma argumentação lógica no espírito, a pessoa arruma uma desculpa. A gente cai isso toda hora. Não estou falando de vocês, não. Eu também caio. Todo mundo cai. Quem é que não cai nessa lógica que nós estamos enfrentando no mundo inteiro? Quem não cai isso? Às vezes uma pessoa se torna famosa por algo que fez, mas
nem sempre se torna famosa por aquilo que não fez. Então a nossa lógica mantém aqueles pratos muito limpos, aqueles copos muito limpos, e Jesus quer sentar à mesa. A música de hoje está falando, faremos refeição nós dois, não é? E para a gente almoçar com Jesus, a primeira coisa que ele vai examinar, se os copos, se os talheres, se os pratos estão sendo lavados por dentro. Ele lê os nossos corações. Jesus é o maior faxineiro do Espírito. Não adianta você falar com todo mundo. O que vale é aquilo que Jesus está comandando. Nossa Senhora, coitada, não tinha tempo de lavar uma panela, não é? Mas olha como a Imaculada se tornou imaculada pelo sofrimento, por aquilo tudo, por aceitar os comandos de Deus. Me perguntaram uma vez qual é a função do meu pescoço. Que o meu pescoço serve para segurar a minha cabeça e abaixar a cabeça quando for necessário. É para isso que é. Nós temos que acostumarmos a lavar os nossos talheres, os nossos serviços, primeiro por dentro. Começa por dentro. Começa a acreditar de que Deus está morando no interior de cada um de nós. Às vezes aquele vizinho, aquela vizinha, às vezes aquela pessoa que está sentada ao lado de nós na igreja, às vezes a pessoa que foi sorteada hoje, né? É uma lavagem de espírito que Deus nos impõe. Primeiro vamos lavar as coisas por dentro, depois vamos pensar por fora, porque essa lavagem externa que nós temos não leva ninguém ao céu. O que é o céu? O céu é a aceitação da vontade de Deus, é a união com Deus, é aquilo que a gente faça exatamente o que Deus está querendo. E o que Deus está querendo? Deus está querendo que nós sejamos felizes. Deus está querendo nos dar uma lógica de espírito. Deus quer que a gente seja sincero, não pregue mentira, não seja político, né? Porque é horrível. Não faça deste mundo uma lógica que a gente não pode sustentar, a gente não pode almoçar com ela. Isso é muito importante, tá bom? Então fica aí o meu recado. E essa folha que vocês receberam, leva para casa, que é importante para vocês verem como é que o mundo inteiro está acolhendo essas palavras. São palavras simples, não sou padre, não é? Mas eu leio e a única coisa que eu peço a Deus, que eu entenda o que Ele quer dizer com isso. Vamos alimentar, vamos lavar a lógica do Espírito, para que a lógica terrena, a lógica do todo dia, seja sempre para nós um caminho seguro.